Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma notícia que saiu na Folha de São Paulo que chamou muita atenção, tá? O Alexandre de Moraes pode levar o julgamento do caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes para o pleno do STF. Olha que coisa curiosa. Por que eu digo que é curiosa? A gente sabe que esse troço todo é um grande golpe de marketing, né? O Alexandre de Moraes ele está querendo muito condenar o Bolsonaro e coisa e tal, mas principalmente ele quer convencer o Brasil de que Bolsonaro foi condenado. E para isso, a votação unânime, é importante dizer que foi unanimemente confirmado que o Bolsonaro é um golpista e coisa e tal. E por isso o julgamento estava na primeira turma. A primeira turma, para quem não sabe, é o próprio Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Zanin, o Fux e o Dino. Ou seja, só tem gente que votaria contra o Bolsonaro nessa história. Só que, por algum motivo, saiu essa coluna aqui na Folha de São Paulo, em que o Hélio Gaspari, que é um cara que é muito íntimo da galera da esquerda, né? E dizendo, olha só o que ele diz aqui, ó. Pelo andar da carruagem, Alexandre de Moraes pode dar um jeito que as condenações envolvidas pela trama golpistas acabem confirmadas pelo plenário do STF. Olha que coisa curiosa isso. Por que ele está fazendo esse movimento, né? Vamos entender isso aqui, porque assim, é muito estranho. A defesa do Bolsonaro sempre pediu isso, eles querem ser julgados no pleno, né? E até aqui o Alexandre de Moraes resistia a isso. E o que mudou? Isso, antes de você pensar, foi o recado do Trump, o detalhe é o seguinte, isso aqui, essa matéria é do dia 5 de julho. Ou seja, isso aconteceu antes do recado do Trump. Isso já estava acontecendo antes. Vamos levantar algumas hipóteses aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, República Democrática do Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então qual que é a história, né? O Alexandre de Moraes inventou esse negócio do golpe do Alexandre de Moraes lá, do taxista, que ia matar o Alexandre de Moraes, mas aí o táxi atrasou e não sei o que lá, e aí não foi, o taxista dormiu e não foi pegar o cara. Um golpe que não faz sentido nenhum, não tem nenhuma lógica, isso envolve 8 de janeiro, mas ninguém sabe muito bem como, não tem, né? Porque o Bolsonaro não tem ligação nenhuma com 8 de janeiro, né? Enfim, uma situação muito curiosa isso daí. Mas como eu falei para vocês, é um caso que não tem nada a ver com justiça, tem a ver com propaganda. Então, do ponto de vista da justiça, inclusive, era para ser julgado mesmo no plenário, tá? A jurisprudência do STF sempre disse que julgamento de presidentes e outras personalidades que têm foro privilegiado, né, o foro por prerrogativa de função, seriam no plenário. Só que o que acontece? O Alexandre de Moraes ele quer duas coisas. Primeira coisa, ele quer que o julgamento seja rápido. E outra coisa que ele quer o veredito unânime para poder dar força, né? Não, tá vendo? Condenamos de forma unânime o Alexandre, o Bolsonaro pelo golpe no Brasil, né? E isso ele consegue com a primeira turma. Por que ele consegue isso na primeira turma? Porque são 5 juízes amiguinhos dele. Lembra, o STF ele tem 2 turmas, turma 1 e turma 2, e a primeira turma é a segunda turma, e tem o plenário, que é o conjunto de todo mundo junto ali, né? Então a situação atual é essa. O Alexandre de Moraes queria, primeiro, o julgamento rápido. Por que é rápido na primeira turma? Primeiro, porque são só 5 votos. Mas mais do que isso, são votos que não vão ter discordância. Ninguém vai pedir vista. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse um Cássio Nunes na primeira turma. O Cássio Nunes poderia pedir vista, peço vista. Pelo regulamento do STF, ele tem o direito de ficar 3 meses com um processo para fazer vista. Isso para o Alexandre de Moraes é terrível, porque, de novo, ele quer condenar Bolsonaro até outubro deste ano. Ele quer encerrar esse processo até outubro desse ano para condenar Bolsonaro, e daí, mas para isso ninguém pode pedir vista. Se você pegar Zanin, Dino, Carmen Lúcia, Fux e o próprio Alexandre de Moraes, ninguém ele vai pedir vista, né? Mesmo o Fux, que tem fingido que está fazendo um processo, né? Tem feito algumas brincadeirinhas ali para fazer de conta que é um processo legítimo e coisa e tal, ele não vai pedir vista porque ele também quer pressa, ele quer condenar Bolsonaro rápido, né? Porém, e se o Bolsonaro ganhar a eleição? Aí eles podem dizer que eles têm essa chave reserva.
Se o Bolsonaro ganhar a eleição, aí eles podem prender o Bolsonaro então e alegar que a candidatura dele foi inválida a posteriori. Eu não acredito nessa hipótese, tá? O que eu falo para vocês, isso seria uma agressão muito grande para o povo brasileiro. Você deixar o cara se eleger, depois prender ele, depois proibir ele de concorrer. Não, não pode. Então, eu não acho que seja essa a hipótese, tá? Eu acho mais provável a primeira hipótese que eu mencionei, que é o fato de que tem dissidência na primeira turma. Tem gente na primeira turma falando para o Alexandre de Moraes que, olha só, tá foda esse negócio que eu não vou votar a favor desse negócio não. Por mais que vai ganhar na primeira turma, não sei o que lá, o Alexandre de Moraes vai jogar isso para o plenário porque ele acha que no plenário ele tem mais chances de ganhar do que na primeira turma. Para ter esse tipo de coisa, é sinal que tem duas pessoas na primeira turma que estão pensando em absolver Bolsonaro, em absolver o pessoal da tropa toda. Porque se tiver uma só, ainda não vale a pena. Para duas já faria sentido ele jogar isso para o plenário, né? Aí faria sentido realmente, né? Porque, veja, é uma coisa absurda isso daqui. Isso nem devia estar sendo discutido. Para pensar. Assim, a lei é clara, era para ser no plenário, né? Ou seja, ele forçou a coisa para ir para a primeira turma e agora, por conveniência, está querendo jogar para o plenário de novo nessa história aqui. Muito estranho. Uma outra coisa que pode ser também é em virtude das brigas que vieram com a questão do IOF, né? Deve ter gente pressionando ele de um lado e de outro, e ele está colocando essa pressão. Porque lembra, lá no STF, todo mundo quer prender Bolsonaro. Tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, querer prender Bolsonaro, todo mundo quer. E aí deve ter gente pressionando ele com o negócio do IOF. Ele fala, olha só, se ficarem me pressionando, eu vou jogar o negócio pro plenário, hein? Porque aí eles sabem que Bolsonaro ganha a eleição de 2026 e pronto, né? Aí vai ser mais 4 anos de Bolsonaro, o que na visão do pessoal do STF é muito ruim, né? Então, isso pode ser essa hipótese também, né? Ele está querendo combater essa pressão do Lula e do pessoal que está querendo que ele decida de um lado ou de outro, no caso do IOF. Ele está querendo ameaçar com essa outra questão aqui, né? E bom, e tem a quarta hipótese, que é justamente a questão de que, embora o Trump tenha falado só agora, a gente só ficou sabendo agora dessa mensagem do Trump, pode ser que ele já tivesse essa informação de que o Trump iria mesmo fazer sancionar o Alexandre de Moraes, ia criar mesmo sanções contra ele. E daí o que ele está querendo fazer agora? Ele está querendo botar o nome de todo mundo nessa brincadeira. Por quê? Porque, por enquanto, né, o Trump já falou claramente que ele quer ajudar o Bolsonaro. Então, o pessoal da primeira turma tá todo mundo cagado agora, todo mundo com medo, né? E aí, não, vamos jogar pro plenário. Agora, no plenário, a gente vota. Aí todo mundo vai ter que botar o seu na reta. Não vai ser só a gente que vai entrar na Magnitsky ou na IEPA, não, né? Vai ser todo mundo vai entrar nessa roda aí, com exceção de quem votar pela absolvição do Bolsonaro, evidentemente, né? Então pode ser que seja essa situação também, ou seja, não faria sentido isso porque é no dia 5 de julho, foi antes da mensagem do Trump. Mas você pode considerar que de repente eles já sabiam de alguma coisa antes dessa mensagem sair, né? A gente sabe que essa preparação está acontecendo lá nos bastidores, e da mesma forma que muitas pessoas na direita têm informações privilegiadas, é razoável imaginar que também a esquerda tem algumas informações privilegiadas sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e já estava preparando para isso daí, e por isso essa movimentação. O fato alguma coisa mudou. Eu aposto, de todas essas 4 hipóteses que eu coloquei para vocês aqui, eu acho que a primeira é a mais provável. Que teve ministro ali que medrou, que falou, olha só, não tem nada nesse troço, pô, não tem prova, não tem evidência nenhuma. Por mais que eu queira condenar o cara, pô, vai ficar feio pra caramba, a gente vai criar um monte de precedente absurdo daqui pra frente, sem lógica nenhuma. Mas, não sei, a última pode ser também, né? Não sei, o que vocês acham?